Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h37. Olá, muito bom dia para você. Quinta-feira, 12 de junho do ano de 2025. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Aqui comigo, como sempre, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Muito bom dia para você, Wesley. Um ótimo dia para você também que acompanha o Jornal Verde Vale dessa quinta-feira. Agora faz 13 graus em Mineiros. A máxima prevista para hoje pode chegar até os 24 graus. Segundo a previsão do Clima Tempo, não tem possibilidade de chuva para hoje. Será um dia de sol e bastante nublado. Agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Polícia Federal faz operação contra grupo que dava golpe em clientes da Caixa. Banco Central estuda novo modelo de financiamento para habitação. PRF apreende mais de 200 quilos de maconha em veículo roubado na BR-060 em Anápolis. Governo eleva classificação indicativa do Instagram para 16 anos. Suspeitos de vender diplomas e falsos profissionais são alvo da Polícia Federal em Goiás e em outros 11 estados. Menor de idade participa de sequestro do tio em Rio Verde. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h38. Uma ótima manhã de quinta-feira para você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Jornal Verde Vale. A relatora da CPI das Betes, a senadora Soraya Tronic do Podemos de Mato Grosso do Sul, pediu o indiciamento de 16 pessoas no parecer apresentado na última terça-feira. As influenciadoras digitais Virgínia Fonseca e Deolane Bezerra, além de empresários e representantes de casas de apostas, estão na relação de pedido de indiciamento. Segundo a relatora, Virgínia Fonseca cometeu os crimes de publicidade enganosa e estelionato. Deolane aparece como um dos nomes nas contravenções penais de jogo de azar e loteria não autorizada e pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa. O relatório ainda será apreciado pela CPI, provavelmente ainda nessa semana. Mesmo que seja aprovado, não significa indiciamentos automáticos. Na prática, é uma sugestão. Cabe aos órgãos responsáveis, como o Ministério do Público, avaliar os pedidos. E na manhã desta quarta-feira, a Polícia Federal deflagrou a Operação Libere um Arca para desarticular uma organização criminosa especializada em praticar furtos mediante fraude contra clientes da Caixa Econômica Federal. Na ação, policiais federais, com apoio de policiais civis da Delegacia de Polícia Civil em Cordeiro, cumprem 5 mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados nos municípios de Macaé, Rio das Ostras, Duque de Caxias e na capital do Rio de Janeiro e também em São Paulo. As investigações tiveram início em fevereiro do ano passado, quando policiais da Delegacia da Polícia Civil de Cordeiro, no Rio de Janeiro, prenderam 3 indivíduos praticando furtos mediante fraude contra clientes da Caixa Econômica Federal. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, criticou nesta quarta-feira o novo pacote fiscal que prevê a tributação de investimentos até então isentos do imposto de renda. O pacote é negociado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com o Congresso Nacional. A medida é uma alternativa ao aumento do imposto sobre operações financeiras, o IOF. De acordo com Mota, qualquer solução que traga aumento de impostos sem o governo apresentar o ponto de vista do corte de gastos não será bem aceito pelo setor produtivo e nem pelo Congresso. No novo pacote anunciado pelo governo Lula no domingo, estão acertadas como medidas para aumento de arrecadação a cobrança de 5% sobre a letra de crédito do agronegócio, a LCA, e a letra do crédito imobiliário, LCI, que até então são isentos do imposto de renda. Aumento na contribuição social sobre o lucro líquido de fintechs e aumento da tributação sobre empresas de apostas online. 6h41, Brasil, 4 mulheres foram assassinadas por dia em 2024. Essa triste estatística, quem nos traz em detalhes é Igor Pereira. O número de feminicídios no Brasil chegou a 1.459 vítimas em 2024, segundo o mapa da Segurança Pública divulgado nesta quarta-feira pelo Ministério da Justiça.
Em média, cerca de 4 mulheres foram assassinadas por dia em 2024 em contextos de violência doméstica, familiar ou por menosprezo e discriminação relacionados à condição do sexo feminino. Isso é o que caracteriza o crime de feminicídio. Segundo especialistas, o alto número de casos de violência de gênero no país está ligado à estrutura social do Brasil. Quem explica é a pedagoga da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica do Tribunal de Justiça do Pará, Riane Freitas. Historicamente, esse modelo patriarcal que gera essa violência é que ao gênero masculino foi dado poder desigual em relação ao gênero feminino. Se a gente for pensar, ao gênero feminino é destinado os cuidados domésticos, os cuidados com o lar, os cuidados com a família. E ao masculino foi destinado os espaços de poder, os espaços de decisão. Se a gente for olhar nesse modelo de educação patriarcal, a mulher cuida dos filhos. A especialista pontua que denunciar e procurar a rede de proteção é o primeiro passo para romper o ciclo da violência. Então a gente precisa ir nas delegacias ou falar para alguém da rede socioassistencial, no CRAS, no CREAS, ou no Ministério Público ou na Defensoria, dizer, olha, estou passando por isso, o que eu posso fazer para romper com essa violência? Mas se essa mulher ela não tem condições ainda de registrar uma ocorrência criminal, ela pode pedir a medida protetiva para se resguardar a integridade física e psicológica dela. Entre os estados, o Maranhão teve um crescimento expressivo, passando de 50 para 69 vítimas. O Piauí também se destacou com alta, saltando de 28 para 40 casos, seguido pelo Paraná, com 109 vítimas. Por outro lado, o Amapá registrou uma queda de 50% e o Sergipe apresentou uma redução percentual de 37%. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h44. O Agrovem Goiânia 2025 Feira de Agronegócio foi lançada na Assembleia Legislativa no estado de Goiás ontem, numa entrevista coletiva à imprensa. O presidente da casa, Bruno Peixoto, foi um dos presentes na Sala Júlio da Retífica Plenário da Comissão de Constituição, Justiça e Redação no Palácio Maguito Vilela. A comissão organizadora da Agrovem irá apresentar os detalhes da edição 2025 da feira, que acontecerá entre os dias 16 e 20 de junho em Goiânia. A feira será realizada em uma área de 400 mil metros quadrados, localizada às margens da GO 020, com mais de 200 expositores, e terá foco exclusivo em inovação, tecnologia e oportunidades voltadas para o setor agropecuário. Mais de 142 bairros da região sudoeste serão beneficiados com o programa Brilha Goiânia, com a substituição de 37.700 luminárias por um novo equipamento de LED. Após o centro e as regiões norte, noroeste e leste, os trabalhos agora serão estendidos aos 142 bairros da região sudoeste da capital, com a substituição dessas 37.700 lâmpadas. Prefeito Sandro Mabel lançou a nova etapa do programa na noite dessa terça-feira. A previsão é que essa etapa seja concluída até o final de julho, beneficiando cerca de 265 mil moradores. Desde o início dos trabalhos de substituição do parque luminotécnico da capital em março deste ano, o Brilha Goiânia já substituiu quase 50 mil luminárias na capital, beneficiando mais de 490 mil pessoas em 278 bairros. E o cisne negro que morreu no zoológico de Goiânia no último domingo não apresentou sinais típicos da gripe aviária. A informação foi confirmada por Jamile França, supervisora da unidade médica veterinária responsável pelo atendimento dos animais no local. Mesmo assim, o zoológico permanecerá fechado por mais 10 dias. De acordo com Jamile, o exame de necrópsia identificou uma lesão próxima à asa do cisne, o que pode ter contribuído para a morte dele. Mesmo sem sintomas clássicos da influenza aviária de alta patogenicidade, a direção do zoológico, em conjunto com a Agência Goiana de Defesa Agropecuária, optou por realizar a coleta de amostras para análise laboratorial. O material foi encaminhado ao Laboratório Federal de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura e Pecuária, localizado em Campinas. O resultado dos exames deve ser divulgado em até 10 dias úteis. A medida segue os protocolos nacionais de vigilância em saúde animal, especialmente em função do cenário de alerta para a gripe aviária no país.
E os bombeiros atualizam normas de detecção de incêndio em edificações residenciais altas. Quem vai trazer os detalhes da novidade é Costa Júnior. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás atualizou suas normas e agora exige a instalação de sistemas de detecção automática de incêndio em edificações residenciais com altura igual ou superior a 90 metros. A detecção deverá abranger todas as áreas da edificação, inclusive as unidades habitacionais. Para edificação com altura entre 30 a 90 metros, o sistema será obrigatório somente nos corredores de circulação, quando estes estiverem claramente delimitados em projeto. A medida tem o objetivo de aumentar a segurança dos ocupantes, garantindo uma resposta mais rápida em casos de emergência e reforçando a eficácia dos sistemas de evacuação e combate ao incêndio. A exigência segue práticas adotadas em grandes centros urbanos. A adoção do sistema de detecção passa a ser obrigatória para a aprovação de projetos e emissão do certificado de conformidade junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. Arquitetos, engenheiros e incorporadores já devem ajustar seus projetos submetidos para análise. De Goiânia, Costa Júnior, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h48. E Gerson aceitou a proposta do Zenit da Rússia. Agora o clube russo vai aguardar o fim da participação do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes para pagar a multa de 25 milhões de euros, algo em torno de 158 milhões na cotação atual, e contratar o meio-campista. O Flamengo, que sequer precisa participar dessa negociação, exige que o valor seja quitado à vista. A saída de Gerson ocorrerá nos mesmos moldes da contratação de La Cruz em dezembro de 23, quando a diretoria rubro-negra pagou à vista a multa de 16 milhões de dólares para tirar o jogador do River Plate. A janela de transferências da Rússia vai abrir no dia 20 de junho. Logo, se não houver reviravolta, a diretoria do Zenit vai pagar a multa assim que o Flamengo terminar a sua campanha na Copa do Mundo de Clubes. Dessa forma, o torneio nos Estados Unidos marcará o fim da segunda passagem de Gerson pelo rubro-negro. O quesito financeiro pesou para Gerson aceitar a proposta, mesmo com a chance de perder espaço na seleção brasileira. Os russos oferecem quase o triplo do salário que o meia recebe no Flamengo. Há também o cálculo de luvas pela assinatura do contrato, além de premiações por desempenho no Zenit. A proposta é tratada como irrecusável pelo staff do meio-campista. Considerada uma das melhores jogadoras em atividade no vôlei, Gabi Guimarães está de volta à seleção brasileira e tem tudo para disputar a segunda semana da Liga das Nações Feminina. Desfalque nas 3 primeiras partidas disputadas na semana passada no Maracanãzinho, no Rio. A ponteira, de 31 anos, vai se apresentar nesta quinta-feira na França, onde a delegação nacional fará escala na viagem para a Turquia. Em Istambul, as comandadas de José Roberto Guimarães enfrentarão Bélgica, Canadá, República Dominicana e Turquia na semana que vem, entre os dias 18 e 22. Sem Gabi, o Brasil venceu a República Tcheca, Estados Unidos e Alemanha, mas foi derrotado pela Itália no Maracanãzinho. Zé Roberto já havia explicado a ausência da capitã e principal atleta da seleção. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h50. A quarta-feira chegou ao fim com movimentações negativas para os preços futuros do milho na Bolsa Brasileira. De acordo com a análise da Agroinvest, as indicações de acordo entre China e Estados Unidos, um dólar mais fraco e a aproximação do relatório do Departamento de Agricultura americano acabaram pressionando os preços do milho. Os analistas destacam que o mercado espera uma revisão para cima na produção do milho safrinha do Brasil, que pode elevar os estoques finais. A intensificação da colheita da segunda safra também começa a pressionar, com algumas indicações de milho recuando no mercado físico. O vencimento julho 25 nesta quarta-feira ficou cotado a R$ 63,73 a saca, com uma queda de 0,89%. Já o setembro 25 valeu R$ 64,64, desvalorização de 1,15%. O novembro 25 foi negociado a R$ 67,83, uma perda de 0,78%. E finalmente o janeiro 26, que teve o valor de R$ 71,90 a saca,
com uma baixa de 0,14%. No mercado físico brasileiro, o preço da saca de milho teve mais quedas do que avanços nesse meio de semana. O levantamento realizado pela equipe do Notícias Agrícolas identificou valorização apenas em Sorriso, Mato Grosso. Percebeu desvalorizações em Tangará da Serra, Campo Novo do Parecis e Eldorado, no Mato Grosso do Sul. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. A indústria, a agricultura estão em pé de guerra e até a área financeira. O presidente do Bradesco ontem dizendo, olha, o país não aguenta mais tributos. Certamente deve estar sentindo o tributo sobre o imposto de operações financeiras. Mas a agricultura e a indústria estão sentindo a alternativa proposta por Haddad para substituir o imposto de operações financeiras. Substituir o imposto não, para não haver a alta do imposto de operações financeiras, cada vez mais imposto, né? É um imposto de renda que pega o rendimento em letras de crédito agrícola, letras de crédito imobiliário, depois os certificados de recebimentos imobiliários, certificado de recebimento da agricultura, debêntures incentivadas. Então, vai atingir o crédito, o financiamento de atividades produtivas. Ninguém mais aguenta. Eu estava vendo uma lista na internet. Eu não vou dar as alíquotas aqui agora, porque eu preciso conferir, né? Mas o imposto que já se paga sobre absurdos, sobre cadernos escolares, sobre alimentos básicos, sobre atividade produtiva que gera emprego, né? Que gera renda. Essa renda, por sua vez, vai gerar tributo. Parece que eles não sabem que quanto mais girar a roda da economia, cada vez que dá um giro, gera mais imposto. Então, quanto menor o imposto, mais rápido vai girar essa roda. Todo mundo sabe que a pessoa que cobra, o supermercado que cobra menos margem de lucro, vai vender muito mais. E, no fundo, vai somar mais lucro. Só o governo que não entende isso. E o governo, como eu expliquei ontem, numa escola cívico-militar para os meninos e meninas, olha, governo não gera riqueza, todo o dinheiro do governo é nosso, dos pagadores de impostos. Enfim, a oposição agora está dizendo lá na Câmara, não vai passar. Né? Um decreto legislativo derruba a alteração, o aumento de alíquotas do IOF. E outra não vão aceitar. O governo não tem que tirar com o imposto cobrado da gente. O governo tem que gastar menos, é só isso. E gasto de governo não é como o presidente acha. O presidente acha que todo gasto de governo é investimento. Não é. Qualquer pessoa que saiba um mínimo de contas sabe que gasto é uma coisa, investimento é outra. Investimento gera riqueza. Gasto é a despesa de gerar essa riqueza. Mas, enfim, vai dizer isso para o presidente, não adianta. Ele é aquilo que ele sempre pensou. É o mesmo do primeiro mandato, do segundo, é o mesmo que orientava Dilma, é o mesmo. Bom, e lá na CPI das BECs, eu não sei por que essa história de usar nome estrangeiro. CPI das apostas eletrônicas, meu Deus do céu. Assim como essa bobagem aí desse bebê imitando bebê de verdade, que chamam de Reborn. O que é Reborn? Renato. Né? Por que não chamam de Renato? De certos Renatos não vão gostar. Né? Mas, enfim, a relatora, Soraya Tronic, está propondo o indiciamento de 16 pessoas, entre elas Virgínia Fonseca, que parece que é uma famosa frequentadora das redes sociais, que fazia muita propaganda disso, né? E a Deolane Bezerra, que parece que andou presa também. Né? As duas estão com proposta de indiciamento que vai ser agora decidida pela votação da comissão de inquérito. Agora, não tem como a gente não mostrar isso, que as pessoas se endividam. Quem joga é justamente quem não tem dinheiro. Fica sonhando com o dinheiro. Né? Eu nunca joguei na vida. Eu sempre apostei em mim. Então eu economizei o dinheiro da aposta, né? E nunca perdi dinheiro em aposta. Eu só ganhei investindo em mim.
na minha formação, na minha preparação para o mundo. Mas a pessoa fica sonhando, acha que é fácil. Não, daqui a pouco eu ganho na loteria, né? Tem essa loteria aí horrível do próprio governo, que faz com que as pessoas gastem dinheiro. Um vai ganhar e não sei quantos milhões vão perder, né? E vão contribuir para dar o dinheiro para esse, na sorte. E aí pessoas se endividam nesses jogos eletrônicos. Eu nem sei como funcionam, mas se endividam e depois, muitos casos de suicídio por causa disso. Porque tomaram dinheiro emprestado para apostar. Porque fica um vício gravíssimo. Fica aqui uma espécie de alerta de quem nunca jogou e nunca perdeu. Sempre ganhou. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora, 7h05, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale. A decisão de Hugo Mota de submeter a ordem do STF de perda do mandato de Carla Zambelli ao plenário da Câmara pode ter um potencial explosivo, é o que avaliam lideranças petistas do Centrão. Embora divirjam sobre as razões que levaram Mota a tomar essa decisão, caciques do PT e de siglas do Centrão concordam que o plenário da Casa pode usar o caso Zambelli para mandar um recado ao Supremo. Para esses deputados, o resultado da votação seria hoje imprevisível, em razão do contexto de forte insatisfação com o STF, em especial após o novo despacho do ministro do STF, Flávio Dino, pedindo explicações sobre as emendas. Nesta última terça-feira, horas antes de Mota anunciar que levará a decisão do STF sobre Zambelli ao plenário, Dino cobrou novas informações, desta vez mirando recursos das verbas discricionárias do Ministério da Saúde. Nesse cenário, petistas e centristas admitem haver chances de, ao menos nesse momento, o plenário da Câmara voltar para manter o mandato de Zambelli, como uma reação à nova investida do Supremo sobre os recursos. E é nessa possibilidade que mora o potencial explosivo. Caso o mandato de Zambelli seja mantido, deputados avaliam que o STF deve ignorar a decisão da Câmara e manter a ordem de perda de mandato da parlamentar. O governo federal, por meio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, alterou a classificação indicativa para uso do Instagram. Agora, a rede social passa a ser recomendada para maiores de 16 anos. Em despacho publicado nesta quarta-feira no Diário Oficial da União, a Secretaria Nacional de Justiça informou que durante a análise de rotina identificou conteúdos que não condizem com a faixa etária indicada atualmente para maiores de 14 anos. Segundo a pasta, foram encontrados conteúdos relacionados à morte intencional, mutilação, crueldade, nudez, erotização, conteúdo sexual de diferentes tipos e consumo de drogas. O Ministério destaca que a decisão busca preservar tanto a liberdade de expressão como a proteção de crianças e adolescentes. Inscritos no Cade Único ocuparam 74% das vagas geradas até abril. Os detalhes você confere com Érica Braz. 74,9% das vagas formais de emprego criadas entre janeiro e abril deste ano foram ocupadas por pessoas inscritas no Cadastro Único. E a maioria, 56,6% das vagas, foram destinadas às mulheres. Nos primeiros 4 meses de 2025, o Brasil gerou 920.761 postos de trabalho. Deste total, 689.378 foram ocupados pelo público considerado mais vulnerável economicamente. Quando o recorte considera apenas os beneficiários do Bolsa Família, os dados também são positivos. Das vagas geradas entre janeiro e abril, 54,2% foram ocupadas por quem recebe o benefício. Isso equivale a 498.716 beneficiários do Bolsa Família, agora com carteira assinada. Estes dados foram extraídos do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, em cruzamento com informações do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Reportagem Érica Braz. O conteúdo que você ouviu é distribuído pela agência Rádio Web. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h09. Na madrugada desta quarta-feira, por volta das 5h20 da manhã, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal realizava ronda no perímetro urbano de Anápolis, no quilômetro 101 da BR-060,
quando abordou um Fiat Palio de cor vermelha que transitava com as lanternas traseiras apagadas. Durante a abordagem, o condutor, um homem de 42 anos, apresentou nervosismo. Ao ser questionado, ele confessou que transportava drogas no porta-malas. Ele afirmou ter pegado o veículo e a carga ilícita em Rio Verde, com destino a Brasília. Disse ainda que fazia o transporte como forma de quitar dívidas com traficantes sem ter recebido qualquer pagamento pelo serviço. Na vistoria do automóvel, os policiais constataram sinais de adulteração nos elementos de identificação veicular. Após consulta, verificou-se que o veículo ostentava placas clonadas, sendo que o original possuía registro de roubo ocorrido no dia 3 de maio desse ano. No total, foram apreendidos 201 quilos de maconha e o veículo utilizado no transporte da droga. Diante dos fatos, o homem foi conduzido à Central de Flagrantes de Anápolis, onde permanecerá à disposição da Justiça. Ele responderá, a princípio, pelos crimes de tráfico de drogas e receptação de veículo. O Google, em parceria com a Universidade Federal de Goiás, anunciou nesta terça-feira uma nova inteligência artificial inteiramente em português, Gaia, que já está disponível gratuitamente para usuários e desenvolvedores. Com código aberto, esse modelo tem várias aplicações possíveis e já é utilizado por órgãos como o Tribunal de Contas dos Municípios e do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, além do Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife. A UFG é a primeira universidade do Brasil a ter um curso superior para inteligência artificial e também um centro de excelência. Celso Camilo, fundador da CEIA, professor da UFG e coordenador do Gaia, explica que será um marco na área de inteligência artificial em português por diversas razões. Primeiro, por ser inteiramente treinado em português, o modelo tem maior previsão para brasileiros. Além de manter e atualizar o Gaia, o UFG e o Google têm planos para desenvolver modelos maiores em parceria. Uma operação prende um empresário e também um ex-funcionário de posto por fraude no ICMS. Quem vai trazer os detalhes da operação é o repórter Petras de Souza. A Receita Estadual e a Polícia Civil deflagraram a operação No Fuel, que desmontou um esquema de emissão e compra de 45 milhões de reais em notas fiscais falsas de venda de combustíveis. Foram cumpridos 2 mandados de prisão temporária e 5 de busca e apreensão em residências e 3 empresas em Goiânia e Nerópolis. A investigação começou após a denúncia do posto, alegando que funcionários de confiança teriam emitido notas falsas de venda de combustíveis que não existiram. De acordo com a apuração, os empregados recebiam comissões pagas por pessoas associadas às transportadoras, que eram destinatárias dos documentos emitidos ao longo de 3 anos. Os 2 presos são um empresário ligado a uma transportadora e um ex-funcionário do posto de combustível. O fisco estadual agora vai apurar quanto do montante de 45 milhões de reais foi realmente utilizado na fraude, para, na sequência, calcular o imposto devido e a multa que pode chegar a 100% do valor sonegado. De Goiânia, Petras de Souza, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h12. Em reunião do Conselho Arbitral da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, foi definido nesta quarta-feira o regulamento do Campeonato Carioca do ano que vem. A principal mudança foi a definição de uma final única e a redução de 15 para 10 datas. A decisão ocorreu na sede da FERJ. O presidente da entidade, Rubens Lopes, explicou que a diminuição do número de datas tem o objetivo de abrir espaço no calendário para outras competições importantes, como a Copa do Brasil e Libertadores. E a principal tenista brasileira Bia Haddad foi eliminada nesta quarta-feira nas oitavas de final do WTA 500 Queens, disputado em Londres. A algoz de Bia foi a americana Emma Navarro, que venceu de virada por 2-1 parciais de 1-6, 7-6 e 6-3. O próximo desafio de Bia Haddad será o WTA de Nottingham, previsto para acontecer entre 15 e 22 de junho, onde a brasileira conquistou o título em 2022. As competições servem de preparação para o torneio de Wimbledon, que está marcado para iniciar no dia 30 do mesmo mês.
E após perder a partida desta terça-feira para a Bolívia pelas eliminatórias, a seleção chilena não conseguirá se classificar para a Copa do Mundo do ano que vem. Essa será a terceira Copa consecutiva que os chilenos irão ficar de fora da disputa. A marca negativa vem justamente após os dois maiores títulos da história do país, as Copas Américas de 2015 e 2016. A equipe chilena foi derrotada pelos bolivianos por 2-0 em partida disputada no Estádio Municipal El Alto. Com o resultado, os chilenos permaneceram na lanterna das eliminatórias, sem chances de classificação. A equipe somou apenas 10 pontos nas 16 rodadas disputadas, 12 a menos do que a Colômbia, que hoje ocupa a 6ª colocação na tabela. E apostando na variação de saque e na boa distribuição de cachopa, o Brasil bateu o Irã por 3-0 com parciais de 25-19, 25-16 e 25-18 na estreia da Liga das Nações Masculina. Sem dificuldades, a equipe comandada por Bernardinho contou com as boas investidas do oposto Darlan e liquidou a partida em pouco mais de 1 hora no Maracanãzinho. Na próxima quinta-feira, os brasileiros enfrentam a seleção cubana às 17h30 de Brasília. Além do Irã, o Brasil enfrentará outros 3 adversários nessa passagem da Liga pelo Maracanãzinho. O próximo confronto da seleção será nesta quinta-feira contra Cuba, às 17h30. Os comandados de Bernardinho ainda têm pela frente Ucrânia e Eslovênia, sábado e domingo, respectivamente. Os jogos do fim de semana começam às 10 da manhã. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h15, nesta quarta-feira, 11 de junho, o mercado do boi gordo apresentou comportamento misto entre os estados monitorados pelo aplicativo Agro Brasil, com oscilações nos preços e nas escalas de abate, refletindo as condições regionais de oferta e demanda. No Pará, os negócios ocorreram a 295 a arroba, com a média recuando para 290 a arroba. As escalas também apresentaram queda, ficando em 6 dias. Em Minas Gerais, não houve registro de negócios no aplicativo para o estado no dia de ontem, com a média mantida em R$ 301,27 a arroba. As escalas apresentaram alta, alcançando 7,5 dias. No Mato Grosso do Sul, os preços oscilaram entre R$ 315 e R$ 327 a arroba, com a média de R$ 316,82 a arroba em alta. As escalas caíram para 5,72 dias, reforçando o ritmo mais intenso de abates na região. O Mato Grosso teve negociações ocorrendo entre R$ 320 a R$ 330 a arroba, com a média a R$ 320,96, registrando assim valorização. As escalas, no entanto, apresentaram queda para 5,33 dias. Em Goiás, não houve registro de negócios no aplicativo para o estado, com a média mantida em R$ 289,86 a arroba. As escalas seguiram estáveis em 4,75 dias. E o Brasil pode bater recorde e colher quase 168 milhões de toneladas de soja na safra atual. Quem nos traz esses detalhes é Humberto Ferretti. A produção brasileira de soja deve se recuperar no ciclo 24-25. Ela encolheu quase 5% na safra anterior, mas pode aumentar 14% na atual. A Conab fala em uma colheita total de quase 168 milhões de toneladas, o que seria um novo recorde. Caso ela se confirme, será puxada por aumentos da área de cultivo e principalmente do rendimento das lavouras, que com um clima mais favorável vai fechar a safra em 3,5 toneladas por hectare. Também saíram dados sobre gergelim, girassol e mamona, e para cada cultura há uma previsão bem diferente da outra. Com redução da área de cultivo e do rendimento, a produção de gergelim será 12% menor, perto de 320 mil toneladas. No caso do girassol, área e rendimento serão maiores e, como resultado, a safra vai crescer 40% para 100 mil toneladas. Por fim, quanto à mamona, a produção será de 87 mil toneladas, mesmo número de 2024. Nesse caso, a área será maior, porém o rendimento deve cair. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás.
7h18. A Polícia Federal foi às ruas na manhã desta quarta-feira com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada na falsificação e na comercialização de diplomas do ensino superior. A corporação cumpriu 25 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, Goiás e em outros 10 estados. Entre os alvos, o principal suspeito de liderar o esquema, além de beneficiários da fraude que teriam adquirido diplomas falsificados com a finalidade de obter registros em conselhos profissionais e atuar profissionalmente em áreas como saúde, engenharia, direito e educação física. Até o momento, a Polícia Federal já identificou ao menos 33 documentos de nível superior fraudulentos associados a esse grupo criminoso. Desses, pelo menos 8 dos beneficiários já estariam com registros ativos em conselhos de classe, exercendo funções diretamente ligadas às áreas declaradas. As investigações, inclusive, tiveram início após a identificação de um diploma falso apresentado para registro profissional. A partir da análise deste documento, foi descoberto um site fraudulento hospedado em uma plataforma pública criado para simular um ambiente oficial de verificação de diplomas universitários. O ambiente digital, construído com aparência legítima, continha diversos diplomas falsos em nome de terceiros. O material era oferecido à venda por meio de redes sociais e plataformas de mensagens, e os documentos abrangiam cursos de direito, psicologia, engenharias, biomedicina, fisioterapia, administração, educação física, entre outros. A investigação apura a atuação de um grupo estruturado, com divisão de tarefas envolvendo a produção, venda e uso de diplomas falsificados, havendo ainda indícios de lavagem de dinheiro e associação criminosa. 7h20. Goiás dobra o número de UTIs de alta conformidade. Quem traz os detalhes é Eduardo Bernardo. A Avaliação Nacional de Práticas de Segurança do Paciente, realizada anualmente pela Anvisa, mostra que Goiás apresentou 31 serviços de saúde com UTI classificados como em alta conformidade às práticas de segurança do paciente de 2024. O número corresponde a 39%, superando a meta proposta pela Anvisa no plano integrado, que é de 10%. O estado obteve ainda 88% de adesão das unidades à Avaliação Nacional das Práticas de Segurança do Paciente, superando a meta de 85% da Anvisa. Goiás contou com 90 serviços de saúde com UTI em funcionamento por um período igual ou superior a 10 meses, sendo que destes, 79 serviços participaram da avaliação nacional. A Anvisa promove anualmente, em parceria com os núcleos de segurança do paciente da Vigilância Sanitária do país, a avaliação nacional de práticas de segurança do paciente para hospitais com leitos de terapia intensiva e para serviços de diálise. O instrumento para os hospitais com leitos de UTI avalia 21 indicadores de estrutura e processo, e para os serviços de diálise são 18 indicadores. De Goiânia, Eduardo Bernardo, da Agência Cora de Notícias. 7h21, último intervalo do Jornal Verde Vale desta quinta-feira, 12 de junho. No próximo bloco, espaço para as nossas notícias locais. Obra no centro de Mineiros é alvo de furto pela segunda vez. Mulher cai em golpe ao tentar comprar bebidas aqui em Mineiros. E também já está liberado para você, como sempre, o nosso quadro A Voz do Cidadão, a sua participação direta conosco através do nosso WhatsApp 99623-6881, 99623-6881. É o canal direto para você falar conosco durante o programa aqui no nosso quadro A Voz do Cidadão. Estamos esperando por você e pela sua participação. A gente volta já, logo após o intervalo. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h30, já de volta com o último bloco do Jornal Verde Vale desta quinta-feira, 12 de junho. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou nesta terça-feira que a autoridade monetária vem discutindo com bancos e instituições do sistema financeiro a construção de um modelo alternativo à caderneta de poupança para o financiamento da casa própria. Na manhã de ontem, Galípolo participou da abertura da Febraban Tech 2025, evento promovido pela Federação Brasileira de Bancos em São Paulo. Coube ao chefe da autoridade monetária fazer o discurso inicial do seminário, mas ele não fez qualquer comentário sobre a próxima reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom, ou sobre a trajetória da taxa básica de juros, a Selic. Atualmente, a poupança é a maior fonte de funde do setor imobiliário no país, mas vem perdendo recursos com o aumento de saques.
Funde é a captação de recursos financeiros para o investimento específico de uma empresa. Segundo o Galípolo, a perda de recursos da poupança tem um caráter estrutural, pois outros produtos financeiros oferecem uma rentabilidade superior ao da poupança. E mais de 30 milhões de correntistas já resgataram os valores esquecidos. Quem vai trazer a matéria é Fabiola Altran. O Brasil totalizou 360 milhões de reais em saques de dinheiro esquecido no mês de abril. Até agora, o sistema de valores a receber do Banco Central já devolveu 10 bilhões 380 milhões de reais aos clientes bancários. Mas ainda há 9 bilhões 740 milhões disponíveis para saque. O cidadão pode consultar no sistema se possui dinheiro esquecido em alguma instituição financeira, como banco ou consórcio, e pedir a devolução. A solicitação pode ser feita por pessoa física ou jurídica no sistema de valores a receber. O serviço é gratuito. Também é possível pedir o resgate entrando diretamente em contato com a instituição responsável pelo valor. No caso de recursos de pessoas falecidas, é preciso ser herdeiro, testamentário, inventariante ou representante legal. Até o fim de abril, mais de 30 milhões e 600 mil correntistas haviam resgatado recursos. Os dados do Banco Central são divulgados a cada 2 meses. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Um homem foi sequestrado e roubado por 3 suspeitos na noite desta segunda-feira no bairro Dom Miguel, em Rio Verde. Um dos suspeitos foi preso no mesmo dia e os outros 2 já foram identificados, sendo que um é menor de idade e sobrinho do mandante. A Polícia Civil investiga o caso. Em depoimento, a vítima contou que estava em casa quando o trio chegou e informou que estava encarregado de cobrar uma suposta dívida em nome de um conhecido. Segundo a polícia, esse conhecido foi quem de fato contratou os suspeitos para efetuar o crime. O homem negou que tinha pendências financeiras com o mandante e um dos envolvidos sugeriu que ele entregasse o carro como pagamento. Ele se recusou e os 3 começaram a agredir e ameaçar a matar a vítima. Em um momento de desatenção dos suspeitos, a vítima conseguiu fugir e voltar para casa, onde bloqueou o cartão e acionou a polícia militar. A equipe foi até o local e encontrou a casa revirada e o homem em choque. Os policiais realizaram buscas e conseguiram encontrar o suposto contratante do crime. Ele foi levado para a central de flagrantes, onde negou envolvimento no sequestro. Os 2 suspeitos já foram identificados e o caso agora segue sob investigação da Polícia Civil. Pesquisa do Procon mostra variação de até 185% nos presentes para o Dia dos Namorados. Quem vai trazer os detalhes é a repórter Juliana Carnevale. Para auxiliar os consumidores na escolha consciente de presentes para o Dia dos Namorados, comemorado no dia 12 de junho, o Procon Goiás realizou uma pesquisa de preços em Goiânia e Itumbiara. O levantamento contemplou diversos itens como perfumes, flores, cestas de café da manhã, chocolates eletrônicos, calçados, hospedagens e acessórios. Em Goiânia, a maior variação de preços foi registrada na camisa feminina do Flamengo, comercializada por R$ 139,99 e também por R$ 399,99, uma diferença de 185,73%. Já em Itumbiara, a pesquisa mostrou que os maiores percentuais de variação foram encontrados nas flores. O vaso de flores Calanchoe, por exemplo, foi identificado com preços entre R$ 12 e R$ 30. A pesquisa completa, com planilhas e relatórios detalhados, está disponível no site goiás.gov.br/Procon. O Procon Goiás reforça a importância da pesquisa de preços antes da conclusão de qualquer compra, especialmente em datas comemorativas que impulsionam o consumo. Além disso, recomenda que o consumidor exija a nota fiscal do produto ou serviço adquirido. Em compras online, o Código de Defesa do Consumidor assegura o direito de arrependimento no prazo de até 7 dias após o recebimento do produto.
Jornal Verde Vale. Bombeiros. Agora, 7h35, a gente traz para você então as informações locais que movimentaram aqui a cidade de Mineiros, né? O Corpo de Bombeiros realizou um total de 9 atendimentos nessas últimas 24 horas e o principal destaque ficou, né, por um acidente de trânsito, só para variar. A corporação foi acionada já por volta das 17h50, lá no setor Martins 2, na rua 6A, para atender esse acidente que envolveu 2 carros de passeio. No local, a corporação se deparou ali com uma vítima, né, uma mulher de 41 anos. Ela se identificou como condutora de um dos carros e ela reclamava de fortes dores na região do tórax. Diante do fato, foram realizadas então as orientações, os primeiros socorros e mobilização. A vítima foi transportada para a UPA, onde ficou sob cuidados da equipe médica. O ocupante do outro veículo, também identificado como condutor, recusou o transporte e permaneceu no local durante o atendimento. Essa foi então a principal ocorrência registrada pelo Corpo de Bombeiros aqui em Mineiros e região. No Jornal Verde Vale, ocorrências policiais. Agora a gente parte para a Polícia Civil, Polícia Militar, né? Muitas ocorrências foram registradas nessas últimas 24 horas. A gente começa falando, né, de um furto de cabos de telecomunicação, né? Algo que tem se tornado comum aqui na nossa cidade. Quem acompanha nosso plantão policial sabe que várias vezes esse tipo de ocorrência, furto de cabos, está sendo registrado aqui em Mineiros. A Polícia Civil registrou um furto de grande quantidade de cabos de telecomunicação aqui na cidade. O crime aconteceu ali na rua NV10, lá no Nova República, e foi constatado pela equipe da empresa responsável ao chegar ao local para fazer a retirada, né, de alguns cabos metálicos que já estavam desativados. Foram levados 1.783 metros, né, de cabos, e aqui mostram aqui os detalhes desses cabos, né? Tem toda uma nomenclatura, são cabos que têm um valor embutido, né, que é muito alto e que os criminosos usam bastante para fazer esse comércio ilegal. E além disso também 122 metros de um outro tipo de cabo. A equipe não soube informar a data e o horário exato em que o furto aconteceu. O caso foi tipificado como furto consumado, né? E agora a Polícia Civil vai investigar também mais esse caso, né? Não é o primeiro. Então, a gente sempre percebe que esse material que você se refere de valor venal maior é justamente o tal do cobre, né? E aí eu vou bater de novo naquela tecla que a gente sempre diz aqui, né? Quando há esse que rouba, esse que furta, há um receptador. Há quem compra esse material, né? Para depois revender no mercado. Então, atenção esse pessoal que está comprando, né? E também vai ser enquadrado como criminoso, como vai ser tipificado no crime aí, como receptador, né? Porque não tem lógica a pessoa pegar fio, vai fazer o que com esse tanto de fio, né? Tem alguém que compra. Ou então, né? Pode ter até mesmo um comércio bem instalado, né, irregular aqui na cidade. A Polícia Civil com certeza tá de olho nessa situação. Ou pega esse material, manda para outro lugar para tentar disfarçar para outra cidade, lá esse material é comercializado, enfim. É um prejuízo considerável e no caso para a empresa, né, são mais de 1.000 metros de fios. Então, quer dizer, isso traz um prejuízo para a empresa e obviamente que esses fios ficam expostos. Eu acho que essas empresas, Aliana e ouvintes, daqui a um tempo elas vão ter que ter algum tipo de dispositivo, né, para quando houver não só o rompimento aí do cabo, né, que vê que o serviço não está sendo prestado da forma que deveria ser, então já vai ter esse alerta, mas também quando houver qualquer coisa no sentido dessa ruptura, para a pessoa ou a equipe dessa empresa poderia ir até o local e já verificar, né, como você disse, aí já eram fios desativados, ou seja, estavam ali que já poderiam ter sido retirados, não foram. Então ficaram à mercê desses malandros aí, que eu repito, né, tem alguém que está comprando isso aí. Olha, a polícia fez uma operação, né, uma abordagem e prendeu um homem por porte ilegal de arma lá na GO 341. Durante essa operação realizada aí no dia 10 de junho, né, anteontem, no perímetro urbano de Mineiros, na GO 341, a equipe do Comando de Operações de Divisas abordou um veículo, um Ford Fiesta branco. Só que durante essa busca, né, ali dentro do automóvel, foram identificados ali, né, foram localizados alguns itens, né, uma pistola calibre 38 com 19 munições intactas
estava escondida ali embaixo do banco do condutor. O motorista não apresentou a documentação da arma e muito menos a autorização para o porte da mesma. Diante das irregularidades, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, conforme previsto aí no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento. E tivemos mais um furto registrado, né? Esse daqui, olha, uma obra no centro aqui da nossa cidade foi furtada pela segunda vez. Na madrugada aí do último dia 10, uma obra localizada na Sexta Avenida, no centro aqui da nossa cidade, foi novamente invadida e teve ferramentas furtadas, né? E esse furto aconteceu num curto espaço de tempo, os dois furtos, porque essa ocorrência aqui estava aqui na semana passada e foi nessa mesma obra. Os funcionários relataram o seguinte, né? Ao chegarem para trabalhar ali na obra, por volta das 7 horas da manhã, ele notou que havia uma violação na estrutura de zinco do almoxarifado, semelhante a uma registrada anteriormente. Após a verificação, foi constatado o furto de 2 sopradores térmicos, né, da marca DeWalt, modelos D2641 e a outra D26414, né? Ambos são 220 volts. Segundo o responsável pela obra, nenhum outro item foi levado. Esse é o segundo registro de furto na mesma obra em menos de 10 dias, né? Esse foi então um relato e aparentemente parece ter sido a mesma pessoa. Com porque, certeza. Segundo ele, a forma como violou ali a estrutura para entrar dentro do local... O modus operandi foi o mesmo. Foi o mesmo, foi bem parecido. Então fica aí também o relato, né, para você, né, não comprar esse tipo de material, porque com certeza vão querer vender em algum lugar, né? Ou trocar por drogas, se foram drogaditos que fizeram esse furto aí, ou outro com fins aí, às vezes, de arrecadar algum dinheiro, vai querer vender em algum lugar. Então, como foi narrado, você já sabe quais são os produtos, a forma como, né, se a pessoa vai te vender um produto, não tem nota fiscal, não tem origem, então você já fica esperto aí para você não comprar gato por lebre, né? Fica esperto para você também não estar cometendo nenhum crime, como nós dissemos aqui, como receptador, mesmo sem sabendo. Mas aí depois, né, como é que a pessoa vai poder explicar perante a polícia que comprou um produto bem mais barato do que aquele que é vendido na loja, sem nota fiscal, confiando apenas numa pessoa que foi lá te vender esse produto, né? Então vamos ficar esperto com relação a isso. E é interessante, né? O que vai ter que fazer para evitar esse tipo de roubo, né? Esse tipo de furto, melhor dizendo, porque você vê que as empresas hoje elas já têm ali, elas estacionam tipo um container, né? Um carrinho ali com todo esse material que fica ali trancado, guardado. Antes isso ficava dentro da obra, tranquilo, não tinha nenhum problema. Hoje já coloca aquele carrinho todo trancado com o material mais caro ali dentro. E o pessoal tá violando. Daqui a pouco vai começar uma construção, já tem que instalar câmeras de segurança, né, para ver se vai ficar de certa forma protegido durante a obra, durante a construção da obra, os produtos que ali estão. Tá cada vez mais difícil. E assim, né, vale ressaltar que é uma obra, uma obra que é tocada por uma empresa séria aqui da cidade e de repente, como Wesley falou, né, esses indivíduos que estão cometendo esses furtos, eles vão percebendo essa facilidade, né, para entrar nesses locais, daqui a pouco isso vai se tornar um hábito, né? Mas a Polícia Civil tá de olho nisso e tá investigando, né, para tentar coibir essa prática. Olha, nós tivemos também aqui mais um estelionato, né, que aconteceu aqui na nossa cidade. Uma mulher, ela tentou comprar bebidas e acabou sofrendo um golpe, né? Uma empresária do setor de eventos, ela registrou essa ocorrência de estelionato após cair em um golpe ao tentar adquirir bebidas com desconto aqui na cidade. O fato aconteceu no dia 10 de junho, isso por volta das 2:30 da tarde. Ela relatou que recebeu uma proposta para comprar 20 caixas de cerveja. Segundo ela, né, esse material, essas 20 caixas de cerveja, estavam sendo vendidas por um estudante universitário. E o valor bastante abaixo do mercado, né? Ela se interessou pela compra dos itens e entrou em negociação com esse rapaz. O produto, né? O rapaz disse que o produto seria entregue por um supermercado local aqui da cidade. E realmente foi entregue pelo supermercado. O pagamento foi feito via Pix para uma chave passada pelo vendedor, né? Pelo suposto vendedor, esse estudante com quem ela estava negociando. Ao fazer a transferência, né? O entregador do supermercado deixou os itens na casa da vítima só que aí depois ele voltou para o supermercado. Quando ele chegou ao mercado, eles viram, né, a inconsistência, viram que o Pix não tinha chegado
para, né, a chave Pix, que é do supermercado. Então ele voltou para buscar as mercadorias na casa da vítima. Só que agora, né, a vítima, ela alega o seguinte, né, como que o supermercado entregou os itens para ela sem verificar se o Pix realmente tinha caído na conta, né? E agora ela quer que alguém seja responsabilizado. Possivelmente, talvez 2 vítimas nessa história, né? O supermercado e também ela. Exato, e ele agiu aí como intermediário, né? Fez a consulta, falou, não, você traz o material para mim aqui, traz o produto, e assim que você chegar, que você entregar o produto, eu já passo o Pix, né? E fez o Pix. É o golpe do intermediário, Exatamente. né? É a mesma forma, é Exatamente. o mesmo modus operandi. E agora, né, com bebidas. Então, pessoal, vamos ficar alerta a esse tipo de... Antes era carro, moto, casa, né? Agora, qualquer tipo de item, eles estão utilizando para aplicar o golpe do intermediário. Olha, uma mulher também registrou aqui uma ocorrência por violência psicológica durante a sua gestação, né? Moradora lá do setor Boa Vista, ela procurou a Polícia Civil aí no dia 10 de junho e relatou que vem sendo constantemente perturbada pelo ex-companheiro, né, de quem ela está grávida. Segundo ela, o homem tem enviado mensagens insistentes com cobranças e exigências, especialmente relacionadas a um berço, né, que ele teria presenteado. A mulher afirmou que o comportamento do ex-namorado tem sido invasivo e lhe causado estresse, afetando seu bem-estar emocional durante a gestação. O caso foi registrado como violência psicológica, conforme o artigo penal, né, agora está sob acompanhamento da Polícia Civil, né? Ela deve ter pedido também uma medida protetiva contra esse ex-companheiro. Tivemos também um furto, né? Uma moradora aqui da nossa cidade, ela registrou a ocorrência e relatou o furto de uma bolsa durante uma festa de formatura, só que não foi aqui a festa, foi lá em Goiânia. Segundo ela, o objeto foi deixado sobre uma mesa enquanto ela estava nesse espaço de eventos e ao retornar ao local, ela notou que a bolsa simplesmente havia desaparecido. No interior da bolsa, né, entre outros itens, estava ali a sua carteira de identidade. O caso, então, foi registrado como furto consumado. Olha, nós recebemos agora há pouco, né, uma informação repassada agora pela Polícia Civil, né, uma operação que está em andamento, Operação Tela Sombria, para combate da pedofilia e também estupro virtual aqui na nossa cidade. A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia de Polícia Civil aqui de Mineiros, está realizando hoje, 12 de junho, a Operação Tela Sombria. Visa desarticular um grupo criminoso que está envolvido com crimes virtuais relacionados à pedofilia e também o estupro virtual. Isso, né, como dissemos, pessoal, está acontecendo agora, essa operação, né, é aqui em Mineiros isso. Então, logo, logo, a Polícia Civil deve retornar trazendo resultados dessa operação que está sendo realizada. Jornal Verde Vale, a voz do cidadão. Agora, 7h48, né? A gente gira para você aqui já trazendo o seu quadro, a voz do cidadão, a sua participação. O WhatsApp para você participar já está liberado, né? O 996236881. Nós recebemos aqui um vídeo, né? O nosso ouvinte participando, né? Pedindo aqui a nossa ajuda, né? Segundo ele, muito lixo está sendo jogado na beira da rodovia. Ele mandou esse vídeo, a gente não consegue assistir o vídeo agora ao vivo. Ele não passou mais detalhes, né? Mas disse que bastante lixo tem sido jogado ali na beira da rodovia e pedindo, né, uma providência com relação à fiscalização, né? A prefeitura, né, Ministério Público, que deu uma fiscalizada, né, nesse tipo de atitude. Eu acho que melhor é a decência, né? A vergonha na cara de quem tá jogando esses lixos na beira da estrada, né? Tem que ter consciência, a prefeitura não dá conta de fiscalizar esse vídeo, tudo. Não dá conta. Esse vídeo que você tá falando, ele meio que viralizou ontem aqui nas redes sociais, no WhatsApp aqui na nossa cidade. Na maioria dos grupos eu visualizei. Trata-se de um empresário, né, que tem chácara ali naquela região do João Avelino. Uhum. Então, recentemente foi feito esse asfaltamento até a ponte do João Avelino e esse empresário estava vindo da sua chácara para a cidade e começou a recolher o lixo que ele foi encontrando na beira da estrada. Ele encheu a carroceria da caminhonete e encheu carretinha? uma carretinha. Quer dizer,
Meu Deus. Da ponte ali do João Avelino até aqui na cidade, ele encheu aquilo ali. A carroceria da caminhonete e uma carretinha, um puro lixo jogado ali às margens desse pequeno perímetro aí, né, de 8 quilômetros, se não me engano, do João Avelino até ali no setor Perobeiras, e chamando a atenção para isso, quer dizer, ele falando nesse áudio, né, que a gente tem que ter a obrigação de manter aquilo ali limpo, né, os usuários, enfim. E aí é onde é que eu falo, né? Às vezes a gente usa algumas expressões mais duras, né? Tomar vergonha na cara, é porque assim, a gente fica cansado também de todas as vezes estar falando aqui a respeito dessas pessoas que pegam o lixo da sua casa, o lixo que é seu, e vai esparramar em outros lugares. Por que não liga para a prefeitura ir lá pegar? Combina anteriormente, a gente já falou que tem um container que fica disponibilizado, é só você pedir essa reserva lá na Secretaria de Obras lá, eles vão colocar na porta da sua casa, você coloca o lixo, depois eles pegam esse lixo, não tem custo nenhum para o sujeito, e eles vão dar a destinação correta para esse lixo. Mas não, a pessoa, os emporcalhados, os que gostam de sujeira, né, tira a sujeira da sua casa e joga na casa dos outros, joga na beira das rodovias, às margens das rodovias. Tá vendo aí a gente combatendo dengue, mosquito. Quem que é o grande causador? É o tal do ser humano inconsciente. Esse que não raciocina. Não adianta fiscalização nesse caso, né? Se sempre vai fazer mais e mais. Então você vai lá, tira esse elemento, vai lá e vai jogar de novo. É uma questão de consciência, de ser cidadão, saber o que é cidadania. Não, e parabéns para esse empresário, né, que tomou essa atitude aí, uma atitude nobre. Exato, mas aí, quer dizer, chama a atenção também, parabéns a ele por essa iniciativa, mas a continuar do jeito que semana que vem ele tá com a carreta cheia de novo. Sabe, porque se as pessoas que jogaram não parar de praticar esse tipo de ato, não adianta. Vai ter aqueles que vão estar preocupados com a natureza, preocupados que aquilo ali vai acabar enchendo as laterais ali, vai trazer mosquito, vai trazer tantos malefícios. Tem esses conscientes, mas os inconscientes, infelizmente, são a maioria, né? Esses porcalhões aí. Então, quer dizer, faz a coisa da forma correta, e se você quer dar destino final ao seu lixo, é lá no lixão, né? Não é em nenhum lugar, não é na margem onde ninguém tá vendo, você chega ali, abre a carroceria da sua caminhonete, do seu carro, e joga ali nas margens da rodovia, de qualquer estrada que seja, né? Ninguém é obrigado a conviver com o seu lixo, muito menos a natureza. Se você não ajuda a manter a natureza, não ajuda a destruir, não. Faz a sua parte, seja cidadão. Olha, enquanto o Wesley falava, né, coloquei o vídeo, não consegui ouvir o áudio porque estamos ao vivo, mas consegui aqui ver as imagens, né? Uma grande quantidade de lixo, realmente. Ele conseguiu encher a carroceria da caminhonete, né? Foi com uma carretinha e ficou abarrotado de lixo, né? Se você não viu essas imagens, realmente é assustadora a quantidade de lixo que ele conseguiu pegar num curto perímetro, né? Como o Wesley falou. Agora você imagina as margens aí, se nós estamos falando as margens ali dessa rodovia recém-construída, ali do Perobeiras até ali da GO 341 até ali na ponte do João Avelino. Agora você imagina as estradas rurais, né? Essas que não são pavimentadas, porque se nós estamos falando de uma via pavimentada. Imagina aquilo que não é pavimentado, né? As margens aí indo para as fazendas, para as chácaras, enfim, esses porcalhões aí que tiram o lixo da sua casa e jogam nas margens aí dessas estradas, né? Quer dizer, é consciência, gente, é ser cidadão, né? É realmente ter a mão na consciência e saber que ninguém é obrigado a conviver com o seu lixo. Ah, não, mas eu joguei lá na margem da rodovia, lá não mora ninguém. Ah, tá, mas isso aí não traz consequência nenhuma. Lá era o local, você resolveu que ali era o local de despejar o seu lixo e tá tudo bem. Ah, pelo amor de Deus, viu? Uma ouvinte aqui participando agora, né, dizendo que isso porque esse homem passou pegando só de um lado da rodovia, né? Ele pegou só do lado direito. Ela diz que mora ali perto, né? E ela tem a informação que agora ele vai passar pegando do outro lado. Imagine, né? Se foi só de um lado, imagina do outro lado. Ele estava vindo do João Avelino para cá, obviamente, né? Como ela tá dizendo, e pegando de um lado da via, né? Encheu a carroceria da caminhonete e encheu a carretinha. Agora na volta ele vai encher outra caminhonete e outra carretinha. O Wesley, a gente estava falando aqui na parte policial, né? E aqui uma ouvinte participando dizendo que gostou muito de uma palavra que você utilizou no seu vocabulário, drogadito. Ela disse que nunca tinha visto essa palavra. Nossa, que interessante essa palavra do Wesley. São os usuários de droga, né? Comumente é usado isso, mas é mais no meio jurídico, né? Drogadito. A gente fala os drogados, né? Mas é o chamado drogadito.
Eu me divirto bastante aqui com o vocabulário do Wesley. Ele tem um vocabulário assim, né, mais sofisticado. Olha, deixa eu lembrar, pessoal, aqui, vamos falar de uma coisa boa aqui também no nosso quadro. A Pastoral da Moradia, ela vai estar construindo agora, nesse final de semana, a sua casa de número 248, a partir das 7 horas da manhã, né? Começa no sábado, dia 14, às 7 horas da manhã, ali na rua SP8, quadra 43, lote 9, no residencial São Pedro. A família agraciada da senhora Josiane Maria, do seu esposo Cícero Marcelo, e também dos seus 2 filhos, né? E a pastoral, para continuar cumprindo com essa missão, ela precisa, obviamente, aí da colaboração da comunidade, né? Quer seja doando material, doando dinheiro, ou você que fez aí uma reforma, uma construção, sobrou material, está em bom estado de uso e conservação, você também pode entrar em contato com o pessoal da Pastoral da Moradia, que isso também é aproveitado na construção, na edificação dessa casa. Então, é importante que você, que não tenha condição de ter uma doação financeira, doe o seu trabalho, passe por lá, dê um incentivo para quem está trabalhando. Já são 248 famílias com essa casa que vai ser construída nesse final de semana, que agora tem um teto sobre as suas cabeças, dignidade aí na sua vida e no seio da sua família, graças a esse trabalho fantástico da Pastoral da Moradia. O casal presidente é o Dioclésio e a Jaxandra, e já de antemão agradece aí a todas as doações e orações aí para a edificação dessa casa. Parabéns aí pelo trabalho, né, dessa importante instituição aqui na nossa cidade. Olha, mais um ouvinte, né, participando, né? Bom dia, aqui o Diego participando com a gente, pedindo à prefeitura para dar uma patrolada lá na estrada do João, aliás, né, na região do Paredão, que fica perto da ponte do João Avelino. Segundo ele, a estrada já está crítica, né? Pedindo ali um paliativo ali para que possa ficar melhor para o pessoal andar ali. Lá no lago, né, os moradores reclamando, dizendo que a maioria das lâmpadas estão queimadas, né? E a passarela de caminhada lá também está obstruída. Pedindo, né, para que a prefeitura, né, investiu tanto em praças, mas o lago, né, também é um ponto de lazer aqui da nossa cidade e merece também uma atenção, pedindo que seja dada mais atenção ali naquela região. E da última vez que nós falamos com o prefeito Aleomar, né, justamente tem um projeto já pronto, se não me engano, para uma reestruturação, uma repaginação daquele lago ali, uma transformação verdadeiramente, né, que vai acontecer ali naquele local, justamente para se tornar um ponto para que as famílias possam frequentar e ter acesso ali com as suas crianças, poderem ali ficar, fazer caminhada, enfim. Vamos ver se a gente consegue entrar em contato para saber quando é que esse projeto será implementado ali no Lago Canto do Cerrado. Falando em lixo, né? Mais uma moradora participando, dizendo que lá no residencial Dona Letícia, né, tá virando um depósito de resto de material de construção. E segundo ela, né, ela disse que é de uma grande construção que está sendo feita numa rua abaixo ali da Avenida Antônio Carlos Paniago. E se pergunta onde está a Secretaria de Meio Ambiente, né, para dar uma olhada. É um problema complicado, né? O Wesley já falou aqui, tem que ter consciência. A população, né, empresários, não sei quem está jogando, pode ser até mesmo um empresário, pode ser uma pessoa física, mas assim, é um ser humano, né? A gente sabe disso. Então tem que ter consciência, né? Só que tem também a fiscalização da Secretaria do Meio Ambiente, enfim. De repente, né, se tivesse mais rigor na fiscalização, conseguiria diminuir esse problema, porque quando dói no bolso da pessoa... a consciência está no bolso. A consciência chega, né? Então fica e tem que ser multa alta, viu? Não pode ser multa simbólica não, porque não adianta, né? Quem tem condição de estar construindo, às vezes, na maioria das vezes aí tem condição financeira para tal, contrata uma empresa, mas dá uma mordida assim bem grande no bolso dessa turma, pra você ver como é que a consciência vem rapidinho. Mais uma participação, né? O Glênio falando, a estrada do Cedro, né, está péssima, pedindo também à Secretaria de Obras para dar uma olhada lá na estrada do Cedro. Jornal Verde Vale. A gente agradece a sua participação, a sua sintonia aqui na Voz do Cidadão. Para você uma ótima quinta-feira, né? Hoje, Dia dos Namorados, um feliz Dia dos Namorados para você, né? Que é casado, que tem seu namorado, sua namorada, né? Para você que não é, né? Vai passar sozinho, mas também uma ótima quinta-feira para você. É uma boa expectativa para que você ano que vem possa comemorar essa data, né? E é bom a gente falar aqui
E quem é casado também é namorado, hein? Eterno namorado. Eterno namorado. Então não é porque é casado isso é pra namorar, não. Você tem que agradar a sua esposa, porque senão o problema tá em casa, viu? Você vai ver o problema que você vai arrumar. Pega a dica. Fica ligado aí, tá? Um bom dia pra você, ótima quinta-feira, se Deus assim nos permitir. A gente volta amanhã, sexta-feira, às 6:30 da manhã. Até lá. Jornal Verde Vale.